Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana vai falar em direitos. Para você que tem alguns direitos aí, você vai descobrir muitos direitos hoje na área da saúde, Luciano. Pois é, até porque assim, até um tempo atrás, essa questão da saúde estava um pouco meia largada, digamos assim, em termos de direitos, principalmente para quem tinha planos de saúde. E hoje a gente vai falar sobre isso, porque esse leque de oportunidades, de salvaguardar os direitos, já começa a mudar um pouquinho essa realidade. E a gente vai falar com uma especialista nessa área, que é a advogada Alexandra Barpe. É um prazer recebê-la aqui, é uma honra para a gente mais ainda, né? Porque Muito, tem um né, coração Luciano? envolvido, Muito. né? Que é a questão foi com a nossa professora de direito. Exatamente. E é um prazer de verdade, de coração, a sua presença aqui. Nossa, eu que agradeço o convite, né? É muito bom poder falar sobre plano de saúde, ainda mais com duas pessoas queridas e maravilhosas que o coração está envolvido também. Vocês são pessoas sensacionais e sempre envolvidos nas causas que envolvem toda a sociedade. Eu acho que a gente, como profissional, tem essa obrigação, né? De levar esclarecimento, levar as pessoas a um mundo melhor. Oportunidades, né? Que às vezes fica meio desguarnecida a população, a comunidade, principalmente aquela ala um pouco mais desfavorecida Financeiramente socialmente falando, né? exatamente. Uhum. E eu acho que esse é um leque importante da gente falar. Mas antes disso, eu queria falar assim, como é que migrou do direito penal, ou seja, tribunal do júri, aquela coisa toda, e aí área da saúde. Então, a pandemia mudou muito as nossas cabeças, né? Eu Sim. digo que a pandemia, ela foi assim. Literalmente, porque até hoje eu tenho lapsos de memória por causa disso, né? Então, mas na época da pandemia, o que que aconteceu? A gente precisou buscar alternativas, né, profissionais. E logo depois disso, daí eu já comecei a olhar para o digital, mas um olhar muito tímido, porque eu sou da velha guarda, né, aquela advocacia tradicional, lá do Quebrar esse escritório. elo é complicado, né? Nossa, esse passo, né? É como eu falei assim, isso aqui é como pular de paraquedas, né? Você tem que dar aquele passo, e aquele passo tem que Exatamente. ser meio corajoso. Mas eu tive uma situação emocional envolvida que foi o meu filho, e ele começou a ter síndrome do pânico. E aí a gente levou ele na psicóloga, tudo, e a psicóloga falou que era em razão do medo que ele tinha de eu não voltar para casa porque eu atendia criminal. Ah, entendi. Nossa. E aí isso começou a reverberar na escola, começou a reverberar em casa e tal. E aí, quando acontece uma situação dessa, eu como mãe, eu falei, eu não tenho o direito de causar isso no meu filho, né? E aí, falei, vamos olhar aí nesse mercado as outras oportunidades. E aí, o direito da saúde, eu já tinha algumas causas no escritório, né, de erro médico, tinha uma de medicamento de alto custo de uma criança, que a mãe sempre estava dando notícia, e aí eu comecei a olhar para essa causa, assim, com um pouco mais de carinho, assim, e tal. E aí, quando eu fiz uma pesquisa aqui na nossa região, eu percebi que não tinha nenhum advogado especialista em direito da saúde. Não tinha, né, em Olha só. Eram coisas 2023. isoladas, Isoladas. independentes. O advogado pegava porque ele atendia consumidor, ou ele pegava porque o cliente chegava no escritório dele, mas alguém, assim, que tivesse abraçado a causa, não tinha. E aí eu falei, olha, eu acho que esse é meu pulo do gato, esse é meu minuto de coragem. Sim. E aí eu fui para a área do direito da saúde. E graças a Deus, estou muito feliz no que eu estou E fazendo na área hoje. da saúde, assim, geral ou especificamente algum setor, por exemplo, os planos de saúde? Então, hoje o nosso escritório, ele basicamente ele está nichado nas redes sociais, assim, a gente escolheu trabalhar com pacientes oncológicos e doenças raras. E daí, independente se é plano de saúde ou se é SUS. Ah, Então, a gente entendi. atende essa persona, digamos, abraçamos esse paciente. Mas nós temos muitos casos de crianças que precisam de terapia, casos de pessoas que precisam de cirurgia. E hoje eu não faço essa seleção plano ou Entendi. SUS. Né, para mim, o que importa é o paciente. Então, a gente analisa sempre a causa, vê se tem alguma abusividade, alguma irregularidade, seja do plano do ente público, e a gente faz o atendimento desse paciente. Doutora, deve ser um trabalho todos os dias um grande desafio, porque falar em saúde, as pessoas têm pressa.
São processos que lidam com a Claro. pressa, com a vida. Como é que tem sido esse desafio de muitos casos? Puxa, eu preciso fazer esse pedido, mas muitas De vezes ter que acontecer a justiça rápido, né? demora. Como é que acontece no dia a dia de vocês esse grande desafio? Esse é um ponto bem sensível, né, do direito à saúde, tanto que o lema lá do nosso escritório é a saúde não espera. Isso está em todas as nossas petições, isso está no nosso bom dia, isso é o nosso lema. Porque a gente entendeu que o paciente realmente não pode esperar. Então, o que que a gente trouxe como estrutura? Então, hoje, a partir do momento que um cliente fecha um contrato lá no escritório, ele passa para o nosso setor operacional, que vai produzir a petição, tudo, e aí ele entra numa terceira fase, que é um setor que a gente chama de relacionamento, e esse setor, ele vai ligar para o fórum, ele vai marcar despacho com o juiz, ele não vai sossegar enquanto não tiver a resposta da liminar. Entendi. Então, a gente tem um setor específico dentro do escritório que é para cobrar Pra essa agilizar resposta o do Poder processo Judiciário. mesmo. Exatamente. E aí a gente marca 1, 2, 3, quantas forem necessárias, até que a decisão saia. Pois é, aí vocês ficam assim, na mão dos juízes. Entre aspas, né? Na mão dos juízes, ou das decisões dos juízes. Como é que tem sido esse retorno dessa esfera dos juízes judiciária para dar essa resposta rápida? Então, vamos lá. Eu nem digo, Luciano, que a gente fica tão refém do juiz. Hoje, se a gente tiver um médico responsável e esse médico ele der um relatório médico bem consistente da situação do paciente e nesse relatório constar a questão da urgência e da emergência, dificilmente o juiz ele vai postergar muitos processos. O que a gente vê muito é medicamentos de altíssimo custo, por exemplo, tratamento de R$1 milhão. Aí o juiz pede a perícia antes, mas eles têm determinado essa perícia em 5 dias. Que ela aconteça em 5 dias. E aí a gente fica em cima disso. Então, o judiciário, ele também já se estruturou para que ele desse um atendimento mais ágil para as causas envolvendo saúde. Tem alguns casos que, exceção, que ficam lá, né, que a gente tem que ficar cobrando. Mas, em regra, a decisão liminar, ela tem saído ali entre 10, 15 dias, a gente consegue uma liminar. Planos de saúde, que também acho que é outro problema, né, Luciano? Planos de saúde, doutora. Esse eu acho que é um... Tem direito, não tem direito? Tem direito. Ah, isso vai, isso não vai? Tem muita coisa que as pessoas nem sabem. Por exemplo, nós temos uma pessoa da família que ela não sabia que no plano de saúde dava tal medicamento. E ela descobriu, ao passar do tempo, que ela toma uma injeção, um medicamento que custa R$23 mil. E ela consegue hoje pelo plano de saúde, que há um tempo atrás ela nem sabia que ela tinha esse direito. É claro que o plano vai dizer, olha, nós temos isso à disposição. Né? Mas o plano ainda dá aquela, né, aquela freada, assim, não vou dar, fica naquela insistência, mas esse foi uma das conquistas, é um medicamento caro e ela conseguiu através do plano. Como é que tem sido essa relação do plano de saúde, doutora? O plano de saúde, ele é uma empresa, né? E como toda boa empresa, eles prezam pelo custo-benefício. Então, para o plano, a verdade toda, ele quer pacientes que façam consulta, alguns exames e não tenham doenças que precisem de um atendimento mais especializado. Essa é a regra básica. Então, a gente sempre fala que a primeira postura do plano é negar. Nega tudo. Tá. Aí, né, isso a gente já tem estatísticas, digamos, documentadas. Isso aí é padrão. É padrão. Padrão. Pediu, vai negar. A gente já sabe. A gente já informa o paciente, ó, você vai pedir, vai negar, ou a gente vai pedir, vai negar. Ponto. E já é documentado isso, já existem estatísticas disso, de que cada 10 negativas de plano, 9 não judicializam. Então, para o plano, vale a Pra pena ele a vale a judicialização, pena. economicamente falando. E realmente isso acontece. Nós atendemos faz umas 2 semanas um paciente fazendo um tratamento oncológico, R$55 mil. É um paciente que tem plano de saúde há muitos anos, mas ele é um agricultor, uma pessoa bem humilde. E ele pagando esse tratamento, e ele comentou com a enfermeira. Ele falou, nossa, minha safra precisa dar boa, porque senão eu não consigo fazer minhas 17 sessões. Que eu tinha que fazer 17 sessões de 55 mil. Ela falou, mas eu tô vendo aqui que o senhor tem plano de saúde, o plano de saúde paga a sua aplicação, né? E aí ele falou, não, o plano diz que eu não tenho direito. E aí, a partir dessa informação da enfermeira, a filha entrou em contato, e agora a gente tem a ação de reembolso dessas 3 sessões que ele pagou, e o plano já está pagando as próximas. Olha só. Certo? Então, o grande problema hoje é, infelizmente, a desinformação. As pessoas não têm acesso a tudo que elas têm direito no momento que elas contratam e passam a pagar esse plano de O que saúde. tu falou assim é importante. O plano de saúde é uma empresa, ok. Mas podia ser um pouco mais humanizado, né?
Porque a gente trabalha tanto e pensa tanto nessa questão da humanização hoje em dia, e por mais que seja uma empresa, eu acho que poderia abrir um pouco mais esse Zero. leque, né? Esse é um ponto. O fim único e exclusivo é margem de lucro. Isso é muito claro para a gente dentro do escritório, porque a gente verifica que eles não se sensibilizam nada, mas é nada mesmo, com o grau de comorbidade que o paciente tem, com o nível de tratamento que ele precisa, se é uma criança, se é um idoso, se é uma parturiente, que acontece muito negar o parto. A mulher chega ali numa situação de emergência precisando fazer o parto. O plano diz, tua carência não venceu ainda. Só que é um parto de emergência. Parto de emergência, ela tem direito a quebrar a carência. Ponto. Acontece, Essas coisas todas estão no contrato, as pessoas não veem, ou o plano faz de propósito. Onde é que está a pessoa não leu o contrato, começa por aí. Então, o contrato do plano de saúde hoje... Ou fica no obscuro. Eu te digo que esse contrato do plano de saúde hoje é um contrato de adesão. Então, para o paciente, muitas vezes, pouco importa o tal do contrato. Importa o que está na lei. Porque a lei dos planos de saúde, ela traz todas essas garantias de forma textual. Entendi. Então, assim, tem plano que coloca no contrato, por exemplo, que ele não vai cobrir home care. Ou que ele não vai cobrir tratamento oncológico. Que é ilegal. Cláusula abusiva que vai ser anulada dentro do Poder Judiciário. Outra situação que está acontecendo muito. Crianças que estão dentro do espectro autista. A mãe vai lá e contrata o plano. O plano diz não tem que esperar 2 anos para fazer terapia. Não tem. O autismo hoje, ele está, para fins legais, equiparado com uma deficiência. Sim. Em que pese ele seja uma condição. Sim. Então, não tem carência. Contratou o plano, imediatamente tem que estar assegurado, tem que ser assistido. Então, as pessoas não sabem disso. É por isso que hoje a gente na rede social fica batendo muito em cima dessas informações para que as pessoas não fiquem desguarnecidas desse Porque tipo de busquem seus informação. direitos, né? Busquem. Porque realmente acontece muito isso. E aí tu pega algumas pessoas que são mais passivas, entre aspas, ou não tem essa condição, esse esclarecimento para identificar esse tipo de coisa, e ficam à margem, então, do que o plano diz. E aí começa o problema. O conselho sempre que eu dou é assim: busca uma informação na ANS. A ANS tem uma ouvidoria muito boa, ela responde lá. Você faz a reclamação na ouvidoria lá da ANS, eles respondem. E se a resposta da ANS não for satisfatória, procura um advogado. Ele vai te dar essa orientação. Porque o que a gente vê realmente é que as pessoas, elas recebem o não e elas não avançam desse não. Olha, em 90% dos casos, a pessoa tem direito e esse direito está sendo suprimido. Por causa, acho que dessa questão da desinformação, né? Porque as pessoas acham que têm medo. Puxa, assim, mas se eu não fizer isso, o plano não vai me dar isso, e daí... E não é só isso, eu acho que deve ter muito também, assim, vou ter que entrar na justiça, vou ter que gastar, e de repente eu não ganho. Acho que tem muito desse receio também, né? Tem muito desse receio. Outro receio, Luciano, que eu vejo muito, as pessoas têm um plano vinculado à empresa que elas trabalham, né? Por exemplo, a pessoa ela é funcionário de uma fábrica e ela tem um plano de saúde desta fábrica. E aí, de alguma forma, alguém implanta nelas de que se ela entrar com uma ação contra o plano de saúde, ela pode perder o emprego, ela vai prejudicar o empregador, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver. Porque quando a fábrica contrata esse plano de saúde, não existe um vínculo do que vai ser fornecido ou não, é a regra geral, é o plano de referência. Sim. Então essa ação jamais vai ser contra o empregador, é sempre contra o plano de saúde que não está ali cumprindo com as suas responsabilidades. Eu queria te fazer uma pergunta assim, porque você começou nessa área da saúde com um vínculo emocional com o teu filho. Como é que tem sido hoje para ti lidar com casos onde muitas vezes tu salva a vida das pessoas? Isso é forte. Exemplos assim de alguma situação que, pô, isso tá me realizando demais. Vou te dar um assim. Eu vou citar o nome, né? Porque não dá para identificar, não é daqui e tal. O Jonathan é uma criança que ela tem AME. E ela precisa de home care porque ela é traqueostomizada e ela tem um problema seríssimo. O Jonathan, de 3 em 3 meses, a gente tem que fazer bloqueio judicial para que o home care dele seja pago e para que a família possa manter a vida dele. Porque se ele perder o respirador ali, ele morre, né? Esse é o ponto. Então, todas as vezes que a gente faz um bloqueio, a gente tem essa sensação de vitória mesmo. Nossa, o Jonathan tem 3 meses aí de segurança. O Jonathan tem 3 meses aí de segurança. Paciente oncológico, recebendo tratamento, sabendo que ele vai poder fazer lá seus ciclos de imunoterapia, que ele jamais poderia pagar.
né? Porque hoje a gente está falando de medicamentos, às vezes, na ordem aí de 100 mil por mês. Sim. Cada aplicação, 100 mil, 200 mil, tratamento de 1 milhão. Que você fala assim, isso está inacessível para grande maioria parte das da pessoas. população. Nós temos hoje causas no escritório de 17 milhões o medicamento. Por exemplo, hoje tramita no STF 16 ações do medicamento Elevides. Dessas 16 ações, 3 são do nosso escritório. Então, são 3 crianças que a gente está lutando aí contra o tempo, porque são crianças que têm 4 anos e elas precisam tomar essa medicação até os 7. Que depois dos 7 também, se elas não tomarem, o medicamento não tem efeito. E é importante falar isso porque essas medicações elas vão ser pagas pelo SUS. Sim. Elas vão ser pagas pelo SUS. Então, o SUS, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é feito para pessoa pobre, que não pode pagar nada. O SUS é de todos. Ele é feito para mim, ele é feito para você, ele é feito para você, Andréia. Basta que a gente precise de um medicamento que a nossa renda não consiga comportar. Isso tem te realizado muito mais? Tem. Tu tá te sentindo feliz com isso? Muito. Por mais que às vezes a gente perca algum paciente no decorrer dessa trajetória que faz parte, né? Eu busco muito falar sobre a blindagem, né, da gente emocional para poder entender que isso faz parte, mas é comemorado lá no escritório quando a gente consegue receber um medicamento. Comemorado assim, a gente manda flor pro paciente, a gente abre uma champanhe lá no escritório, porque é muito bom a gente ver que tem vidas que vão ter uma expectativa aí porque a gente conseguiu o tratamento. Então, fala um pouquinho pra gente do escritório, como que as pessoas podem encontrar, principalmente nas redes sociais, acompanhar um pouco desse trabalho, das informações que você traz nas redes sociais também, porque eu acho que é um nicho muito importante para as pessoas que estão hoje nos ouvindo, né, Luciano? Bom, o escritório tem um Instagram, que é o Saúde BHC, Saúde BHC. E que tá aqui embaixo agora, né, Jonas? É nosso editor aí, vai colocar. Saúde BHC, que tem muito conteúdo de SUS, de plano de saúde, informações básicas. A gente sempre tá munindo ali, né, a população dessas informações. E o meu Instagram pessoal, Alexandra Barp, que hoje eu acabei, por conta disso, e não abandonando minha veia de professora, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu já ia entrar nesse viado aí. Eu tenho hoje uma mentoria para advogados, e hoje eu tenho quase 200 alunos advogados. Que legal. E que todos estão espalhados aí pelo Brasil lutando para que pacientes tenham seus tratamentos. Legal, mas não é só isso também. A gente vê nas tuas redes sociais também com muita frequência palestras, workshops, enfim. Como é que tem sido esse bate-papo aí para tanta gente também? Esse lado palestrante agora. Showwoman! Showwoman, você viu? Nossa, o último evento foi um evento para 2.000 pessoas. Imagina. Né? 2.000 pessoas. Que legal. Então, é muito gratificante. E o mais gratificante, eu acho, é o retorno disso. Claro. Pessoas, por exemplo, que eu recebo depois assim, nossa, você falou uma coisa na palestra ali que vai se encaixar para o meu familiar. Ou você me deu uma dica que vai ajudar meu pai, certo? Nossa, eu tenho uma doença rara, eu tive um caso assim, eu tenho uma doença rara e eu não sabia que eu podia ter meu tratamento pelo SUS. Só. Esse feedback, para mim, não tem preço. Essa mudança, então, foi uma virada de chave positiva. Foi positiva. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa. É engraçado isso, né? Vocês que me conhecem de antes, que sabem como eu era apaixonada pelo direito penal. E digo sempre, ainda sou, porque tem ali a minha veia ali, né? Mas o direito da saúde, ele me preencheu de uma forma, assim, que o direito penal talvez não me dava, porque essa humanização, ela não tem, assim, tão presente no direito penal. O direito penal é um jogo de perde-perde, né? Porque sempre alguém tá perdendo. No direito da saúde, quando você consegue um tratamento, alguém ganha. Nossa, deve ser muito bom, eu diria que né? alguém ganham. Porque é a pessoa diretamente envolvida, mas também muita gente que tem como exemplo esses casos e que correm atrás e que podem realmente mudar a vida delas. Então, por isso que eu acho que alguém
É uma família sempre, né? Uma mãe. A gente recebe os meninos lá no escritório, né? O Gabriel que tá aqui, eles recebem direto agradecimento das mães. Olha, obrigada fantástico isso. por você ter me ajudado, por você ter conversado comigo. Às vezes as mães querem, assim, uma conversa, um esclarecimento, assim, porque elas estão passando por um momento delicado ali, receber o diagnóstico, muitas vezes não sabe o que fazer. Às vezes o médico diz assim, ó, sua única chance de conseguir esse tratamento é na justiça, porque se você for contar com o plano e o SUS, você não vai receber. Outra coisa que a gente ouve muito lá no escritório e que isso tem que ser falado é médicos que dizem que não podem dar o relatório médico porque senão o plano de saúde vai persegui-los. Nossa. Isso acontece muito, não é assim um caso isolado, são muitos casos. E aí a gente orienta essa pessoa, não procura um médico particular, obtenha o seu laudo, o seu relatório com esse médico particular, e aí a gente judicializa contra o plano. Então E essa também tem manobra aí do E também plano tem não... casos assim de que médicos, quando sabem que a consulta é pelo plano de saúde, a consulta é só no ano seguinte. Não sei o quê. Oxi, como acontece? É. Como acontece? Tem casos que a gente marca a consulta. A gente liga, hoje nós somos no escritório de advocacia e eu tô aqui com a fulana de tal, é paciente oncológico, é paciente grave, precisa marcar uma consulta. Pelo plano? Aí pergunta, pelo plano? Daí a gente, sim. Aí a pessoa fala, a gente sabe ele tem um prazo, 21 dias, né, para essa consulta acontecer. E daí, quando a gente se identifica como advogado, muitas vezes essa consulta sai, Acontece certo? Mas a gente sabe ali que tem Sabe. muitos Olha que informação médicos. boa. É. 21 dias. Olha, ó, essa aí, ó, essa todo mundo acho que tem que saber, né? Quem tem Aham. plano, né? Esses dias fui marcar uma consulta só pro ano que vem. É. E daí te falaram, se for particular, tem para amanhã. Tem para de tarde. Tem Se pra você de pega tarde. de manhã, você pega de tarde. Eu até sugeri para ela, foi o seguinte, diz que é particular. Aí na hora, opa, não, é pelo Era plano. Pelo plano, ponto. Acabou o dinheiro hoje. Pronto, é mais ou menos isso. Porque, Que loucura, né? infelizmente, isso é uma loucura. Eu falo que é um nível de insanidade. Porque eu acho que o profissional, ele também tem que ter coerência. Poxa, se eu quero receber o ônus de Claro. estar no plano, eu tenho um bônus. Claro. Quer cumprir o prazo, quer atender bem Lógico. o paciente, quer fazer uma consulta humanizada, né? Então, eu acho que existe os dois lados e isso tem que ser levado em consideração, inclusive, por quem atende pelo plano de saúde. Concordo. Olha, são alguns dados que a gente precisa saber, por exemplo, assim, As de 21 dias eu também não sabia. ó, É. 21 dias, daí Importantíssimo. você acaba fazendo um exame que foi. O exame vai para uma nova consulta, você mostrar para o médico, ou é o teu retorno, e geralmente eles dão aquela enrolada para você fazer outra consulta também, para você receber outra muita- consulta. Tem muita coisa, né? São muitos detalhes que podem ser levados em consideração. E coisas assim, que básicas, né? Por exemplo, a lei, ela assegura coparticipação. Vamos falar disso aqui, que isso aqui é um assunto muito importante. Tem pessoas que nos procuram lá no escritório porque estão desistindo de ter plano de saúde porque elas pagam muito de coparticipação. Sim. A coparticipação, ela foi criada no plano de saúde para que as pessoas pudessem ter plano de Claro, saúde, não para que elas facilitar. desistissem do plano de Sim. saúde. Então, às vezes a gente vê lá, a mensalidade do plano da pessoa era R$700, hoje ela paga 3 mil de plano. Por quê? Porque ela paga a coparticipação. Existe uma limitação para isso. A pessoa não pode pagar de coparticipação um valor maior do que a mensalidade. Existe uma limitação. Entendi. Então, assim, se ela judicializar, ela consegue receber de volta todo o valor que ela pagou, indevidamente ali que foi cobrado, e ainda que a mensalidade dela no plano seja, digamos assim, ajustada para o limite máximo ali que ela tem que pagar. E as pessoas não sabem disso. Então, às vezes, a pessoa chega desesperada. Olha, eu não tenho mais como pagar meu plano, mas o que está acontecendo? O que está tão alto? Aí você vai ver, é coparticipação. Coparticipação. Outra coisa que hoje tá na moda. O plano manda uma cartinha para as pessoas lá cancelando o plano. Não Sim. tenho mais interesse em manter seu contrato. Sabe com quem que é essa cartinha? É para quem diagnosticou alguma doença Claro. e vai precisar de tratamento ou tá ficando idoso, né? Passou de 65 ali, a pessoa não quer mais. Gente, isso é ilegal. Ilegal. Ou não pede pode. para temos um outro plano aqui que é melhor e tal. Que geralmente eles querem te passar por um plano Que não- empresarial. E que não contemple tudo aquilo. Que não, sei Não o é quê. por isso, não. Não? Sabe por que que é? É por conta que o plano individual familiar, ele tem regras bem rígidas de reajuste. É. Para vocês terem uma ideia, o reajuste de 2024, ele foi 6,91%. Teve plano que reajustou 40%. Então, ele reajusta 40 em 2024, mais 40 em 2025, ou seja, 2025 você já está pagando 80% do que Sim. você pagava.
2026 você não consegue mais pagar o plano. Certo? Então, hoje, a gente consegue judicialmente provar esses aumentos abusivos, pedir de volta os últimos 3 anos e voltar a parcela da pessoa naqueles status iniciais. Não A adianta, né? pessoa, quando Sempre- falece, também ela recebe um valor do plano. A Aí, pessoa, claro, não, o familiar, né? se ela tiver o seguro, aí é o seguro saúde. Aí não é a indenização por falecimento, alguns planos têm, outros não. Esse é um serviço que você contrata à parte mesmo. Eu Aí lembro- não é todo mundo. Eu lembro que o meu pai, quando faleceu, um vizinho Uhum. chegou e falou para minha mãe: Olha, ele tinha plano há muitos anos, a senhora pode ter um valor a receber. E ela foi, ela realmente, ela recebeu, quando meu pai faleceu, um valor do plano Do plano de sa- saúde. plano de saúde. Provavelmente era um plano realmente antigo que tinha o seguro de saúde acoplado. Mas sabe qual que é a orientação? É assim, ó, toda vez que vinha uma oferta muito boa, ó, sua mensalidade vai reduzir, entende? Você vai ter mais um benefício, a gente coloca mais um beneficiário sem custo. Procure alguém para te dar uma orientação, porque tem pegadinha. Tem pegadinha nisso, a gente já E aí aprendeu. o ideal, Zé, qual é o Instagram mesmo? Saúde BHC. Saúde Arroba Saúde BHC. Aham. E Alexandra Bar. E o Alexandra Barb. Maravilha. Barb, foi um prazer inenarrável. Ai, prazer é todo meu. Estar contigo aqui de verdade. Estou aqui quando vocês Esclarecendo precisarem. coisas importantes. E também reencontrando, né? Porque a gente realmente, você mora no nosso coração. Você sabe disso. Da sala de aula para o mundo, né? É isso. Muito obrigada pelo Professora, convite. vou chamar de Muito professora, honrada. né? Nós gostaríamos muito de agradecer a sua fala aqui no Fala Cinecoff, porque eu acho que trouxe informações fundamentais, preciosíssimas para quem nos acompanha nas redes sociais, saber mais, conhecer mais e entrar em contato lá, qualquer dúvida, indicar para um vizinho, Claro. para um familiar. Professora, obrigada mesmo de coração. Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui. É sempre bom ver vocês. É sempre uma conversa muito agradável com o Luciano e com o André. Eles são maravilhosos. A recíproca. É É verdadeiro. verdadeira. Obrigada. E o Fala Cinecoff podcast dessa semana vai ficando por aqui, mas tem muitas novidades nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff. Até a próxima semana. Tchau! Valeu!